Olá, você vai ver no jornal de hoje? Governo Federal apresenta Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. Salário mínimo de R$ 979, crescimento de 2,5% para a economia e inflação de 4,5%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também prevê um déficit de 129 bilhões de reais para o ano que vem. Inflação em março é a menor para o mês em 5 anos. A inflação só não caiu mais por causa do aumento das tarifas de energia elétrica, que em março subiram 4,43%. Essa alta não é boa para a indústria, porque aumenta o custo de produção. FUNAI lança campanha para combater o preconceito contra indígenas. Com o slogan Pesquise, Conheça, Combata o Preconceito, o vídeo de 7 minutos procura desfazer estereótipos a respeito dos povos indígenas, como de que são preguiçosos. E nutrição é tema de entrevistas exclusivas com Toniolo e Bonin. A nossa ideia é apresentar para que a prefeitura coloque em cada unidade básica de saúde uma nutricionista. A ideia é começar com um projeto piloto, pelo menos em 1 ou 2 unidades educacionais, e se isso realmente tiver um resultado positivo, se estender a toda a rede. É agora no Câmara Notícias. O Portal do Trabalhador da Zona Sul será inaugurado no dia 2 de maio. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins em seu programa no Facebook. Ele falou ainda sobre a abertura desta central de serviços em outro ponto da cidade. No futuro bem próximo, a gente espera que seja em outubro, novembro no máximo, a abertura do Portal do Trabalhador da Zona Norte da nossa cidade, que é uma região que a gente tem uma atenção especial. E a gente vai avançar com muitos serviços públicos indo para a Zona Norte para atender a nossa população. A saúde em Osasco também foi tema do bate-papo com os internautas. O prefeito assumiu o compromisso de zerar o déficit de medicamentos até o 2º semestre. Lins disse ainda que irá intensificar a fiscalização para combater o desvio de remédios. A gente tem um déficit muito grande de medicamentos, de exames na nossa cidade. E a gente está há 3 meses no nosso governo. E a gente tem avançado muito nessa questão, Simone. A gente está substituindo a empresa de laboratório e avançando na questão da licitação dos medicamentos. Além disso, o controle na entrada e saída de medicamentos vai ser muito mais rigoroso. Ou seja, não vai vazar, não vai sair medicamento da nossa rede sem esse controle e vai atender satisfatoriamente a nossa população. A gente sabe que tem faltado, como faltava nos anos anteriores, os medicamentos mais básicos, fitas e lancetas para os diabéticos. E certamente, nos próximos meses, principalmente no 2º semestre, a gente já não vai ter mais esse problema na nossa cidade. O prefeito também anunciou que unidades de saúde na região da Cidade das Flores voltarão a atender 24 horas. Além disso, a prefeitura está em busca de um espaço para reabrir o pronto-socorro do Novo Osasco. Respondendo a perguntas dos internautas, o prefeito falou sobre a questão da iluminação pública na Viliara e sobre um projeto de parceria público-privada para levar iluminação de LED a toda a cidade. A gente tem tido problemas de manutenção na iluminação, a gente tem avançado nisso. Inclusive, a gente já está formatando uma PPP de iluminação pública em Osasco, uma parceria público-privada, onde com a taxa que existe da CIP, que é uma taxa que você paga na sua conta de luz, a gente vai avançar muito e a gente deve terminar a nossa gestão, o nosso governo, com 100% da nossa cidade com iluminação de LED. É uma iluminação mais moderna, com uma manutenção mais barata. Nós vamos ter um painel eletrônico onde cada ponto onde a iluminação tiver problema, aponta nesse painel e favorece com que a manutenção aconteça em menos de 24 horas. Então é uma cidade smart conectada, lembrando que somente na nossa gestão nós já trocamos 1.700 lâmpadas, mas tem muito mais para avançar na questão da iluminação pública. Nós vamos terminar a nossa gestão através dessa parceria público-privada com 100% da nossa cidade com iluminação de LED. Não somente as avenidas, mas as ruas mais periféricas da nossa cidade também.
Outra medida anunciada durante o programa na web foi a intenção de revitalizar o Parque da Fito, incluindo a pista de caminhada e outras áreas para a prática de esportes, e o Centro Esportivo Ives Tafarello. Em entrevista exclusiva, o vereador Toniolo deu detalhes sobre o projeto que ele apresentou na última sessão ordinária sobre a presença obrigatória de um profissional da área de nutrição nas unidades básicas de saúde da cidade. Em decorrência aí da mídia, de tudo que se é apresentado hoje como alimentação, a gente vê que a população tem consumido muito produto industrializado. Isso daí tem feito com que a obesidade acaba atingindo a nossa população. Hoje, cerca de 30% dos jovens da nossa cidade e da nossa população estão acima do peso ideal. E mais de 15% dos jovens também já estão acima do peso ideal. Isso daí é um reflexo do quê? Da situação que nós vivemos hoje, do modo deles se alimentarem, Então tem criado um problema muito sério. A nossa ideia é apresentar para que a prefeitura coloque em cada unidade básica de saúde uma nutricionista. Essa nutricionista ela irá atender prioritariamente as gestantes, os jovens, tá certo? O pessoal mais idoso e aqueles que também têm uma doença transmissível não contagiosa, para que esse pessoal seja orientado na sua alimentação, tá certo? Porque hoje, se na unidade básica de saúde, onde ele tem que passar pelo médico, nós tivermos essa nutricionista que vai ensinar como ele deve se alimentar, a tendência é que nós consigamos fazer com que reduza esse problema de obesidade, que não é só problema da cidade de Osasco, mas é do nosso país. Assim como o vereador Toniolo, o vereador Bonin também trabalha em uma proposta para combater a obesidade, principalmente no público infanto-juvenil. A ideia é que haja uma orientação nutricional obrigatória nas escolas da rede municipal. Bonin também comentou o projeto apresentado pelo colega Toniolo. É um problema muito sério a nível de saúde. O que a gente tem visto é um problema crescente, a obesidade na infância, a obesidade infanto-juvenil. Nós estivemos no gabinete do secretário Vido, eu fui acompanhado de uma nutricionista, a Tamara Hamble. Tamara trabalhou durante 6 anos no laboratório Abbott, na área nutricional do Abbott, e nós fomos até o secretário levar uma proposta, Isso não é um projeto ainda, pode até se transformar num projeto, mas colocar uma proposta de um trabalho a nível das escolas, nas unidades educacionais, de prevenção da obesidade na infância. É um problema crescente e a gente sabe que se você investir nessa prevenção, lá na frente você vai economizar muito, você vai ganhar em saúde, você vai ganhar em expectativa de vida, menos gastos para os cofres, porque você sabe que a obesidade vai gerar hipertensão, vai gerar cardiopatia, vasculopatia, uma série de transtornos. Tá? O vereador Toniolo fez uma colocação a respeito eu não sabia desse projeto, do projeto de lei dele, também focando o assunto obesidade, e a ideia dele também excelente, maravilhosa. Eu acho que as coisas se combinam nesse sentido, de implantar uma profissional da área da nutrição, a cada unidade básica de saúde ter presente aí uma nutricionista, focada aí para a obesidade infantil, para a orientação nutricional da gestante, da lactante, do idoso. Então, esse foi o resultado aí da nossa conversa. A ideia é começar com um projeto piloto, pelo menos em 1 ou 2 unidades educacionais, e se isso realmente tiver um resultado positivo, se estender a toda a rede. O vereador Josias da Juco realiza até a próxima quarta uma ação para a troca de armas de brinquedo por outros tipos de brinquedo. A ação faz parte do projeto sobre desarmamento infantil apresentado pelo parlamentar no final de fevereiro. Os interessados podem procurar o gabinete do vereador das 9 da manhã às 6h30 da tarde para realizar a troca. E no próximo bloco, Meirelles fala sobre lei de diretrizes orçamentárias e descarta aumento de impostos. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos. Em 2018, nós estamos fazendo uma projeção transparente, realista. Projeto de lei no Congresso quer obrigar credores a negociar com devedores. A proposta é usar todos os recursos possíveis para ajudar o inadimplente a negociar suas dívidas.
Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentaram na sexta-feira o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2018. Segundo a equipe econômica do governo, o salário mínimo será de R$ 979 no ano que vem. Além disso, a previsão de crescimento é de 2,5% e para a inflação, 4,5%. A equipe econômica apresentou os principais dados para a economia no ano que vem. Salário mínimo de R$ 979, crescimento de 2,5% para a economia e inflação de 4,5%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também prevê um déficit de R$ 129 bilhões para o ano que vem, o que significa que as despesas vão superar as receitas. Segundo o governo, isso ocorre ainda como um reflexo da crise econômica dos últimos 2 anos, que reflete na arrecadação. Nós temos buscado ser muito transparentes a respeito da política fiscal e dos números que são apresentados. Nós, em 2018, ainda sofreremos um processo de atraso da resposta na receita. O processo de ajustamento da política fiscal se dará principalmente através da contenção das despesas e menos pelos aumentos de receitas. Mas o cenário tende a melhorar. O ministro da Fazenda apresentou estatísticas que demonstram que as despesas estão caindo e as receitas devem aumentar com a recuperação da economia projetada para este ano. Este cenário, segundo Meirelles, vai estar totalmente consolidado em 2020, quando o governo vai registrar um saldo positivo de 10 bilhões de reais nas contas públicas. Meirelles também defendeu que não vai ter aumento de impostos no ano que vem. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018. Nós estamos fazendo uma projeção transparente, realista e que mostra uma melhora substancial em relação aos últimos anos, lembrando que do ano 2016 foi um déficit de 154 bilhões de reais. A inflação perdeu força em março e chegou ao menor resultado para o mês desde 2012. No acumulado de janeiro a março, o índice apresentou a menor alta em 23 anos. A curva da inflação continua em baixa. Nos últimos 12 meses, o percentual é de 4,57%, muito perto do centro da meta, estabelecido pelo Banco Central, que é de 4,50%. Com esse desempenho, os economistas acreditam que no fim de 2017 o governo vai conseguir atingir a meta. Isso não acontece desde 2009. Os números são otimistas para quem trabalha com economia. Mas quais serão os efeitos para a população de uma inflação dentro da meta?
quando a inflação cai, a gente reduz o custo de vida, né? E essa redução do custo de vida é muito bem-vinda para famílias de baixa renda, que tem uma proteção menor da inflação, né? Então isso quer dizer que as famílias com a mesma renda vão conseguir dar conta de suas principais despesas. Segundo o IBGE, o índice de março ficou em 0,25%. Esse foi o menor resultado para o mês desde 2012. Nos 3 primeiros meses do ano, o índice acumulado é de 0,96%, menos da metade do que foi registrado no mesmo período de 2016. A inflação só não caiu mais por causa do aumento das tarifas de energia elétrica, que em março subiram 4,43%. Essa alta não é boa para a indústria, porque aumenta o custo de produção. Mas, por outro lado, os combustíveis ficaram mais baratos. Só o preço da gasolina caiu 2,21%. Uma boa notícia, porque reduz o preço dos fretes, o que pode deixar as mercadorias ainda mais baratas. Isso está dentro não só das previsões nossas, mas também das previsões, inclusive, que estão precificadas nos mercados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a licença de operação da usina de Belo Monte, no Pará, após acatar recurso do Ministério Público Federal no estado. Em nota, o MP disse que a Norte Energia, empresa responsável por Belo Monte, não realizou obras de saneamento básico na cidade de Altamira, uma das contrapartidas para a construção. A Norte Energia e o IBAMA disseram que só vão se manifestar quando forem notificados. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional obriga os credores a negociarem com os devedores. Confira na reportagem da Rede Minas. Há 5 anos, Dona Regina luta para quitar as dívidas. A situação piorou depois que ela pegou empréstimo no banco e não conseguiu pagar as parcelas. Para pagar as contas do dia a dia, ela acaba usando o cartão de crédito, o que faz com que o salário fique quase todo comprometido antes mesmo dela receber. Nada de lazer, nada de viajar, nada. Você vive por conta de resolver o problema da dívida e de pagar, né? A dificuldade em negociar as dívidas pessoais é um fator preocupante diante do cenário que o país vive. No Brasil, as empresas com dificuldade financeira têm 2 saídas. A lei, ela trata hoje da recuperação judicial, que é um instituto exatamente para auxiliar aquelas empresas que estão em crise econômica financeira. Como é que funciona? A empresa tem que demonstrar que ela tem viabilidade econômica, ou seja, que ela passa por um momento de crise, mas que se houver um plano, uma forma de pagamento mais benéfica, ela terá condições de superar a crise e voltar a operar normalmente. O Instituto da Falência, ele basicamente faz a venda de todo o patrimônio da empresa para pagamento das dívidas. Já para a pessoa física em situação de dívida, ainda não existe a possibilidade da declaração de falência pessoal. A única opção dada por lei é da insolvência. Neste caso, os bens de quem deve são repassados a outra pessoa, que é encarregada de vender e executar os pagamentos aos credores. Porém, se o dinheiro arrecadado não for suficiente, a pessoa inadimplente continua devendo e com o nome negativado. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional propõe a criação da chamada falência pessoal, como já acontece em outros países da América do Norte e Europa. O nome nem é tão adequado, porque a proposta é usar todos os recursos possíveis para ajudar o inadimplente a negociar suas dívidas. O projeto, ele praticamente traz as ideias da recuperação judicial de empresa para a situação da pessoa física, mas é importante que ela seja simplificada, que ela tenha um custo menor, que ela seja mais simples, para que ela seja acessível à população como um todo. E veja em instantes, pesquisa global aponta Brasil como exemplo na luta contra o tabagismo. Nos últimos 25 anos, o número de brasileiros fumantes diminuiu consideravelmente. A porcentagem entre os homens caiu de 29% para 12%, já entre as mulheres, de 19% para 8%. O projeto analisa benefícios da realidade virtual na prevenção de queda em idosos. O objetivo da minha pesquisa é
comparar diferentes intensidades de treinamento, então treinamentos mais leves com treinamentos mais pesados, com jogos virtuais, para verificar qual que é a intensidade ideal para o idoso treinar para diminuir o risco de queda. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Um bilhão de pessoas fumam diariamente em todo o mundo. É o que aponta uma pesquisa realizada em 195 países. Com medidas que reduziram o número de fumantes, o Brasil se tornou um exemplo na luta contra o tabagismo. 1 em cada 10 mortes no mundo é provocada por doenças causadas pelo cigarro. A estatística faz parte de uma pesquisa publicada pela instituição científica The Lancet, que analisou os dados de 195 países. Nas próximas décadas, o cigarro pode matar cerca de 8 milhões de pessoas por ano e provocar um prejuízo na economia global de US$ 1 trilhão, devido aos gastos com saúde e à perda de produtividade. Segundo o estudo, 1 bilhão de pessoas fumam diariamente em todo o mundo. Estados Unidos, China e Índia são os países onde existem mais fumantes. A pesquisa apresentou um resultado positivo para o Brasil. O país foi apontado como um caso de sucesso no combate ao tabagismo. Nos últimos 25 anos, o número de brasileiros fumantes diminuiu consideravelmente. A porcentagem entre os homens caiu de 29% para 12%, já entre as mulheres, de 19% para 8%. 4 fatores contribuíram para esta redução: o fim das propagandas de cigarro, o aumento dos impostos sobre a indústria do tabaco, os alertas de riscos impressos nos maços e a proibição de fumar em locais fechados e nas varandas de bares e restaurantes. Apesar dos avanços, o Brasil ainda é o 8º país do mundo no ranking de número de fumantes. Cerca de 18 milhões de pessoas ainda não largaram o cigarro. A cardiologista Adriana Xavier Brito diz que sem a ajuda de especialistas é difícil parar de fumar. A pessoa pode procurar ajuda nos postos de saúde, porque hoje em dia já se tem medicamentos para auxiliar, né, e suporte para você conseguir diminuir a dependência à nicotina. Profissionais de saúde também, psicólogos e médicos, que podem dar suporte, porque é fundamental cessar o tabagismo. Adão é um exemplo de quem procurou ajuda e conseguiu superar o vício, depois de ter fumado durante 30 anos. A mudança aconteceu por causa de um problema de saúde. Ele precisou colocar 2 pontes de safena e o medo de morrer provocou a mudança de hábito, que já dura 15 anos. Eu achei que se eu fumasse eu ia piorar, aí parece um estalo que o médico pediu, né? E a vida ficou bem melhor assim? Mostra, graças ao Senhor. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, divulgou na última semana uma campanha de combate ao preconceito contra o indígena. A fundação está completando 50 anos.
Com o slogan Pesquise, Conheça, Combata o Preconceito, o vídeo de 7 minutos procura desfazer estereótipos a respeito dos povos indígenas, como o de que são preguiçosos. A campanha lembra que os índios têm formas tradicionais de trabalhar com a terra e que os modos de produção não são voltados para a acumulação e para o lucro. Além disso, a sustentabilidade deles depende do equilíbrio entre a ação do homem e a preservação do meio ambiente. Um outro assunto abordado pelo vídeo é de que o índio que deixa a tribo perde a identidade. Eu só estou aqui na grande cidade porque eu sou um guerreiro mesmo, né? Porque eu vim aqui realmente para quebrar essa mentalidade que algumas pessoas da sociedade têm sobre nós. Que você morou na cidade, você deixou de ser índio. Né? É uma coisa inútil de você aceitar isso, né? Porque se um japonês mora no Brasil 10 anos, ele não vai deixar de ser japonês nunca. Mas as pessoas têm essa visão sobre o índio, né? São Paulo, a todo o povo guarani eu salvo. Em entrevista a um programa da TV Paga, o prefeito de São Paulo, João Dória, disse que a administração avaliou mal a questão dos grafites na 23 de maio. Dória afirmou que a prefeitura não sabia qual era a verdadeira relação entre grafiteiros e muralistas, que o prefeito chamou de artistas, e os pichadores, que ele chamou de agressores. A prefeitura apagou a maior parte dos grafites na Avenida 23 de Maio ainda em janeiro, no primeiro mês da nova administração municipal. Na época, a alegação era de que os murais estavam desgastados e muitos deles pichados. Agora, Dória disse que a ação poderia ter sido diferente e feita em parceria com os grafiteiros, que, segundo o prefeito, poderiam ter avaliado melhor as reais condições dos painéis que estavam danificados. Os jogos de realidade virtual podem ajudar a diminuir o risco de quedas em idosos. O projeto é resultado de uma pesquisa de alunos da Universidade Federal do Paraná. Dona Neuzina sofria com fortes dores no joelho, consequência da artrose. Caí algumas vezes, né? E não quebrei a perna, mas quebrei o pulso, né? Foi aí que o caminho dela cruzou com o da Renata. Ela faz doutorado na Universidade Federal do Paraná, no Centro de Estudos do Comportamento Motor. O projeto avalia o quanto os jogos de realidade virtual podem ajudar no equilíbrio e na força dos idosos. O objetivo da minha pesquisa é comparar diferentes intensidades de treinamento, então treinamentos mais leves com treinamentos mais pesados, com os jogos virtuais, para verificar qual que é a intensidade ideal para o idoso treinar para diminuir o risco de quedas. 30% dos idosos no Brasil sofrem pelo menos uma queda por ano. E as fraturas de fêmur e quadril são uma das principais causas de morte entre idosos. Por isso, exercícios como este são tão importantes para diminuir os riscos. Parece brincadeira de criança, mas não é. Com este tipo de jogo é possível fortalecer toda a musculatura. Gostou do projeto? Então aproveite para se inscrever. O grupo precisa de 120 mulheres idosas a partir dos 60 anos. As idosas precisam participar 3 vezes por semana, com duração de 45 minutos mais ou menos cada sessão. Durante 3 meses. Então, elas têm que fazer os testes antes do treinamento, fazer o treinamento de 3 meses e os testes após o treinamento. O exercício para nós é em primeiro lugar. Não adianta você não querer fazer exercício na terceira idade, porque senão você vai para uma cadeira de roda ou uma cama, né? E isso não vale a pena. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta segunda-feira, o ar seco vai atuar pelo leste do estado de São Paulo. Na capital paulista, o sol brilha forte e não chove. A temperatura sobe mais em relação aos últimos dias. A mínima prevista para a capital é de 18 graus e a máxima chega aos 29. Em Mogi das Cruzes, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.